Continuando a nossa aula de administração do capital de giro, a gente vai explicar agora esse tópico aqui sobre administração de contas a receber. Então, para isso a gente vai lá no slide adiante, onde a gente tem a administração de contas a receber, né? Então, primeira coisa, administrar contas a receber envolve decisões, contas a receber, duplicatas a receber, clientes, ou seja, aquela conta que fica com um direito que a empresa tem de receber do cliente, dos seus consumidores, né? E esse tempo de recebimento depende muito da política da empresa, né? E é isso que nós vamos estudar aqui. Então, administrar contas a receber envolve decisões relativas à política de crédito da empresa, ou seja, a empresa decidindo se concede crédito, se não concede crédito, se tem uma política restritiva em relação ao crédito ou não, se a política é frouxa. E também, há outro aspecto relacionado à administração de contas a receber, envolve a política de cobrança. Como que a empresa cobra dos seus clientes? A importância da administração de créditos ou de contas a receber se deve ao fato que, juntamente com os estoques, os créditos de duplicados a receber são os principais ativos circulantes mantidos pela maioria das empresas. Então, se a gente voltar no que a gente já havia falado, algumas empresas dependem da venda a crédito para sobreviverem. Elas dependem da venda parcelada. Algumas empresas, inclusive, elas ganham mais dinheiro, têm o seu resultado embasado na venda a crédito. Por exemplo, né, aquelas empresas que optam por vender no crediário, né, tipo assim, Casas Bahia, Lojas Queires, Magazine Luiza, eles fazem toda uma política de venda para em volta de uma prestação que o cliente possa pagar. Então eles criam uma política de preço associada ao que o cliente possa pagar. E embutido dentro dessas parcelas eles cobram juros e às vezes esses juros que são cobrados representam no resultado da empresa um valor, um montante até maior do que o próprio taxa de majoração do produto propriamente, né? A margem de lucro associada ao produto que é vendido. Bom, existe uma discussão sobre qual área da empresa deve gerenciar as políticas de créditos, né? Cobranças e também descontos que está associado. Se essa administração deve se dar no âmbito financeiro, na área financeira, na área de marketing, como está escrito aí, né? Sem dúvida nenhuma que a área de marketing tem um envolvimento grande em relação à política de crédito, sobretudo a política de crédito. Mas não há como se descartar o fato de que créditos são recursos da empresa que estão empatados numa conta de capital de giro. Portanto, a área financeira sempre, de uma forma ou de outra, mais aprofundadamente ou mais superficialmente, se envolve nessa decisão. Seja para, no mínimo, dizer que nós temos condições de conceder tantos R$1.000 em créditos, ou podemos parcelar até em 2 ou 3 vezes. A área financeira vai acabar estabelecendo esse limite. E a área de marketing vai trabalhar a venda, né? E sempre para a área de marketing é interessante que a condição de crédito seja a mais frouxa possível. Se eu puder vender em 10 vezes, melhor, porque daí eu consigo vender mais. Essa é a lógica, né? Para a gente aprofundar esse tema, nós vamos ler um resumo que o professor elaborou relacionado a essa política de crédito, política de cobrança. Mas antes, porém, aqui nós temos umas terminologias que estão aqui no nosso slide para a gente lembrar. Então, quando a gente fala em política de crédito, a gente está falando em administrar a conta também clientes. Algumas empresas usam esse nome, né? Empresas prestadoras de serviço que tem carteira de clientes. A conta créditos, né, que é um nome relativamente genérico, assim como contas a receber, valores a receber e duplicatas a receber.
duplicatas porque tem aquele conceito do título de crédito, um título que é reconhecido pela justiça e tal, que a empresa entrega o produto e nasce uma duplicata, uma nota duplicada ao documento que foi e volta com aceite do comprador, né? Então, aquele documento ele tem um direito garantido por lei. Então, muitas empresas comerciais adotam esse termo na contabilidade chamada duplicatos a receber, lá no plano de contas, né? Títulos a receber é alguma coisa mais genérica, também a gente encontra em alguns momentos, tá? Então, pessoal, aqui tem nesse slide as fórmulas que nós usamos para gerenciar contas a receber. Nós vamos explicar enquanto lermos o texto anexo. Essa fórmula já é conhecida nossa, nós já trabalhamos, né, período médio de cobrança, e já conhecemos esse termo, giro de contas a receber, que é a mesma coisa que o período médio de cobrança, só que invertido, né? Então, se a gente tem um período médio de cobrança de 30 dias, na média se cobra em 30 dias, significa que a conta a receber gira 12 vezes por ano. Então, tem que ter isso mentalmente, né? Tem uma fórmula nova aqui que a gente não nos foi apresentada ainda, que é uma fórmula que permite que a gente estime o valor necessário que a empresa precisa investir em contas a receber, em função de duas coisas: quanto custa as vendas, ou seja, custo da mercadoria vendida ou custo do produto vendido, isso. Quanto custa os produtos que a gente vendeu? Vendi por 100, custou 80, então esse 80, quando eu tenho conta a receber ali, eu tenho 100 a receber do produto, mas o investimento da empresa é só 80, o 20 ali é lucro. Então o investimento da empresa é 80, então é bom entender esse conceito. E temos uma outra informação aqui, giro de duplicados a receber. Se a gente for fazer uma análise para você entender de onde nasce essa fórmula é a mesma lógica do período médio de cobrança, só que aqui a gente trocou o período médio de cobrança por giro de duplicados a receber ou de contas a receber, e em função de outras variáveis, o custo da mercadoria, você calcula o investimento necessário. Bom, então o que nós temos ali, um texto que está disponível no Povo para você, em que você deve ler, o professor aqui vai fazer uma síntese para você entender, onde a gente explica o que significa essa administração de contas a receber. E o primeiro assunto relacionado a esse tema é o assunto chamado políticas de concessão de crédito. Então a empresa precisa decidir como ela concede o crédito, para quem ela concede o crédito, com que condições ela concede o crédito. Então, coisas que a empresa precisa considerar nesse contexto. Primeiro, tipo de atividade da empresa. A nossa atividade necessita do crédito para vender? Vamos pensar em exemplo. Uma empresa que vende pão, uma padaria, precisa vender a crédito? Não, as pessoas compram à vista, né? Embora tenha ainda em alguns lugares aí o caderninho, né? Mas é uma situação incomum. Vamos pensar outro exemplo. Uma empresa que vende móveis para pessoas com baixo nível de renda, cujo público-alvo seja baixo nível de renda, precisa vender a crédito? Aí sim, senão ela não consegue vender um móvel, o eletrodoméstico, né, o equipamento de celular, ela precisa vender parcelado. Se ela não vender parcelado, ela não vende. Uma empresa que vende carro, consegue vender carro à vista com facilidade? Eventualmente sim, mas normalmente não. Então ela precisa vender a prazo. Então essa é o primeiro questionamento que o administrador deve fazer. O meu tipo de negócio, se eu vender parcelado, eu consigo vender mais? Sim, então é a primeira coisa que ele tem que considerar na política de crédito dele, né? A segunda coisa que ele deve considerar é as condições de pagamento, as condições de crédito. Ou seja, nós precisamos vender a crédito. Qual é a nossa condição, a empresa, de financiar a venda a crédito? Nós conseguimos financiar em 36 vezes a venda do carro? Não conseguimos. Então nós vamos fazer parceria com um banco que vai fazer esse financiamento para nós. Nós conseguimos financiar em até 10 vezes, por exemplo, os móveis. Conseguimos.
Temos dinheiro suficiente, porque nós vamos ter que ter dinheiro para investir nessas contas a receber. Temos. Então, esse é o tipo de análise que a empresa deve considerar. Lembrando que nesse contexto da condição de pagamento, da escolha, da decisão sobre a condição de pagamento, se a gente vai financiar até em 10 vezes, se a gente vai financiar só até em 4, 5, 6 vezes, se a gente vai buscar um banco ou não, nós precisamos considerar o risco com devedores incobráveis, né? Sempre esse aspecto deve ser considerado pela empresa, certo? Agora, o próximo item que devemos considerar é a questão dos critérios que utilizaremos para selecionar os clientes. Que critérios utilizaremos? Faremos análise de crédito? Olharemos SPC, Serasa, se a pessoa tem um score, uma pontuação ruim, boa, que nível de pontuação consideraremos? Solicitaremos algum comprovante de rendimento? Consideraremos informações de referência? O que vamos considerar? Um outro aspecto que a empresa deve definir numa política de crédito. E, finalmente, o limite de crédito, né? O limite de crédito que a empresa tem condições de ofertar para os seus clientes. Então, às vezes a empresa adota uma política de crédito lá de conceder pagamento até em 4 vezes, e aí muitos clientes começam a comprar até 4 vezes, até que em determinado momento a empresa não consegue mais financiar esse dinheiro e ela tem que restringir aquela condição de pagamento em 4 vezes. Então ela chegou no seu limite de crédito. Outra situação também associada ao limite de crédito é assim, se eu quero comprar um carro, eu financio quanto? 70% do valor do carro. Então o limite de crédito é 70% do valor do carro. Não, é 50%. Isso acontece também em vendas menores. Por exemplo, em imóveis, utensílios eletrodomésticos. Eu posso sair com o produto sem pagar nada? Pode, basta assumir a prestação ou deixar o cartão de crédito ali contratado, pagar no cartão de crédito em vezes. Bom, é verdade que no caso da administradora de cartão de crédito, essa empresa, a administradora, assume o risco da empresa que vendeu o produto. Então a empresa que vendeu o produto não assume o risco, obviamente que a empresa que vendeu o produto vai pagar uma taxa em razão desse serviço da operadora de crédito, Então, esses são os aspectos que a empresa precisa considerar ao conceder crédito. O tipo de empresa, as condições de pagamento, os critérios de seleção de clientes e o limite de crédito. Além desses aspectos teóricos, a empresa ao decidir sobre uma condição mais liberal ou restritiva de conceder crédito, alguns aspectos que são relacionados aqui agora. Então, primeiro deles, a margem de contribuição que o produto oferece para a empresa, esse aspecto aqui. Ou seja, esse produto dá retorno para a empresa ou não? Qual é o retorno que ele dá? Eu falei o retorno, mas eu simplifiquei um pouco. Margem de contribuição, se você se lembra lá de contabilidade de custos, é o preço de venda menos o custo variável unitário. Custo variável unitário. Isso aqui chama-se margem de contribuição unitária. Se aquele produto dá uma margem boa ou não, isso vai dizer se a gente tem condição de conceder o crédito ou não. Se a margem de contribuição for pequena, então essa concessão de crédito tem que ser restringida. Depois nós temos que considerar os acréscimos da demanda em razão da política de crédito. Adotando uma política de crédito mais frouxa, eu vendo mais? Sim. Quanto mais? 5%, 10%, 15%, 20%. Então, isso é que tem que ser considerado na conta para decidir sobre o afrouxamento de uma política de crédito, ou seja, vender em mais parcelas. Assim, sinteticamente, é óbvio que tem outros aspectos a considerar. Segundo, o aumento dos períodos de cobrança. Quando a empresa aumenta o período médio de cobrança, há um efeito negativo no giro operacional. Você já estudou isso com o professor. Então o giro fica mais lento, demora mais tempo para a empresa receber. E, portanto, o investimento necessário em contas a receber, que aparece aqui embaixo,
o investimento conta necessário aumenta, a empresa tem condições de bancar, e quanto custa esse dinheiro? É isso que precisamos ver. E, finalmente, a empresa deve cotejar, comparar, né, esse investimento necessário com o lucro esperado em razão do aumento de venda e verificar se esse lucro esperado representa, do ponto de vista de retorno, taxa de retorno, um retorno que satisfaz os investidores da empresa. Então, pessoal, com isso, a gente dá uma pausa. No próximo vídeo a gente vai explicar em números como que a gente faz esse tipo de análise.